foi pegando e foi fluindo. Mas por que foi fluindo? Como o Alan foi feliz na colocação, porque eles aceitaram, não foram resistentes, né? O cara tá mais de 20 anos lapitando, aí chega um cara que agora o instrutor quer mudar as coisas, mas a gente tem aquela uma habilidade com sabedoria mostrando melhor. E graças a Deus ficaram tão felizes que não queriam nem, já queriam ter a prática hoje mesmo. Aí eu vou botar amanhã a fazer a prática. Então, o que você está falando, Alan, aí suas palavras eu senti hoje, não, e eles fizeram o primeiro contrato, mas eles sentiram, ficaram felizes, porque eles estavam vendo um material que eles nunca viram. Estavam vendo conceito, tirando o uso do apito. A gente falou isso tudo lá, e o pessoal, professor, não sabia disso, não. Nunca ouvi falar nisso. Nunca, eu estou apitando aqui não sei quando. Todo mundo aqui fazia as coisas erradas. Agora você fez só as coisas certas. Ele disse, todo mundo aqui fazia errado, professor. Ele disse, todo mundo fazia errado aqui as coisas. Não é assim que a gente fazia, não. E já tinha 2 donos de time lá, participaram também. Viram que eles também disseram que estava errado no, como se dirigia com os árbitros. Então, assim, foi um dia proveitoso aí. Mas vou passar aí para o professor Levi, né? Parabenizar a todos aí. E vamos seguindo firmes e fortes, né? Essa semana a Aline vai estar já reforçando aí a programação. Segunda-feira vocês vão ter uma revisão comigo da regra 1 à regra 6. Na quarta tem o professor Juliano Bozano, mas quarta e quinta vamos ter um torneio aqui no quartel, né? É um torneio comemorativo à Semana do Exército. Mas o torneio da infantaria está marcado, que é na jornada técnica, para não confundir. Esse torneio foi uma demanda que apareceu de quinta para cá e a gente vai estar lá também dando apoio. Então, o pessoal da Aracaju, fique atento aí que a gente vai tá vendo aí a questão das escalas aí. Tranquilo? Professor Levi, boa noite. Tá melhor, graças a Deus, tá corado. O homem mora na Barra dos Coqueiros, tem que tomar um banho de mar, né? E corar, botar essa enfermidade para fora. Boa noite a todos. Obrigado, Levi. Vou estar aqui acompanhando também. Uma aula super importante, né? Parte física, como eu falo, sempre digo. E Levi também não é só para questão de hábito, para nossa saúde também. Até, Levi, manda aí uma prescriçãozinha para mim também, viu? A gente tem que estar sempre nos cuidando também, porque é importante, né? É óbvio que vocês vão estar na atividade no campo, precisa estar com perfil, né, Levi? Perfil bem apresentável para ver. E as competições, só para finalizar, eu falando para os meninos hoje, eu disse, olha, as competições hoje não tem ninguém mais bobo. Eu acho que Alan, estou assinalando que Alan falou, mas os demais que trabalharam, vários daqui da escola, trabalharam nessa competição na Bahia aí. Não tem nenhum garoto bobo. O garoto da base é tudo inteligente. Eu disse aos meninos hoje do Amador, olha, nunca subestime um jogo, não. Pode ser sub-13 ao 50. Todo mundo hoje... Verdade. Os meninos tudo inteligente. Tudo inteligente, porque querem buscar algo. Se brincar, conhece algumas regras mais do que alguns árbitros ali, porque eles estão estudando para buscar. Não só estudando, como também a parte técnica dentro de campo. Eu fiz um jogo de 40 minutos que só teve uma falta. Então, isso é respeito à regra e o jogo limpo, né? O flip limpo. Mas eu vou deixar Levi agora, que senão minha garganta não vai aguentar, não, porque ele foi o dia todo lá e amanhã ainda tem uma parte prática lá. Mas vou estar aqui na escuta. Levi, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Alan, pela participação, todos vocês aí. Mas estarei acompanhando vocês aí. Levi, é com você agora. Passa o bastão para você aí, que você também era assistente, eu passo o bastão para você. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa iniciar. Enquanto o Levi compartilha aí, Marcos aí, Isadora também, estou acompanhando, está trabalhando aí, né? Jogos aí, bom. Jaiá. Boa noite, professor, e boa noite a todos aí. Boa noite. Iara também, né? Fiquei muito feliz enquanto o Levi compartilhei. Fiquei muito feliz essa semana. Nivaldo também trabalhou, Fábio, o pessoal da turma passada vem trabalhando aí. Reinan, né? O Derneval. Então, uma turma boa que vem trabalhando aí no Sub-20 aí. Isso é fruto do trabalho, né? Dedicação que eles tiveram aí. E aí as escalas chegam, né? Com certeza. A gente sempre tem que esperar e estar preparado para quando as oportunidades chegarem. Levi, só estou esperando você compartilhar, viu? Pronto, não apareceu, não? Apareceu agora, está aparecendo. Pronto, tranquilo. Pronto. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje a nossa conversa vai ser sobre aquecimento e preparação
para o movimento, preparação para se mover na arbitragem de futebol. Essa é uma questão que alguns já me perguntaram também, professor, como é que a gente faz para aquecer antes do treino, né? O aquecimento é aquela parte antes do treino. Então, aí hoje eu decidi trazer esse tema para a gente conversar mais um pouco. Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o que é aquecimento, né? A definição desse termo, aquecimento, o que é alongamento, né? Muitas vezes algumas pessoas não sabem a diferença entre um e outro, alongamento e aquecimento. A gente vai tentar esclarecer isso hoje. Além disso, o que é preparação para o movimento também. Talvez alguém nunca ouviu esse termo, né? Nunca ouviu falar sobre isso. Então, eu vou explicar para vocês um pouco hoje sobre a que eu estou me referindo quando eu falo em preparação para o movimento. E vou falar sobre a diferença entre esses três termos, né, que vai aparecer muito durante a nossa conversa de hoje. E no final, eu vou trazer um exemplo de preparação para o movimento para ser feito antes de um treino ou antes de uma partida, de um jogo. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês imaginam, o que vocês pensam quando escutam a palavra aquecimento? O que é que vem à cabeça de vocês quando escutam essa palavra, aquecimento? Professor, eu acredito que seja a gente começar ali a ativar o músculo, preparar ele para a atividade, né, que vai ocorrer. Fábio Nobre, eu acredito que aquecimento é você aquecer seu corpo para suportar uma carga que vem posteriormente. Boa, Fábio, boa, Eric. Então, o termo aquecimento, ele parece ser meio que óbvio, né? Quando a gente escuta a palavra aquecer, né? Que vai aumentar a temperatura, vai ficar algo mais quente, né? Então, é isso mesmo que vocês falaram, né? E aí, vocês acreditam que animais aquecem? Esse gato aqui, por exemplo, ele está fazendo um aquecimento aqui? Eu acho que ele tá se espreguiçando. Levi, Jair. Tá, Jair. Tá no alongamento. Jair. Eu tenho... Boa. Tudo bem? Como é que tá o senhor? Eu crio alguns animais aqui, como cachorro, gato. E o meu gato, ele doméstico, fica geralmente dentro de casa. Na hora que ele vê alguma presa do lado de fora, ele faz todo esse movimento. Eu estou falando do gato porque eu vi a tela do senhor aí agora e lembrei. E ele faz justamente, ele aquece, ele alonga o corpo e depois dispara, meu irmão. Então, antes dele ir atrás da presa, ele faz esse alongamento aí, para depois ir atrás da presa. Perfeito. Esse grilo aí você cria também. Esse barulho aí é seu gato também? Esse grilo aí é seu gato que... É um dos animais que eu crio aqui na roça, sabe que eu moro na roça e todo lado de fora aqui. Na realidade, eu estou na casa da minha tia, porque a minha internet deu um problema lá no provedor. Aí eu estou aqui no sítio da minha tia, aqui do lado de fora, assistindo a aula. Aí se eu abrir a tela, você vai ver tudo escuro aí atrás de mim, tá vendo? Tô literalmente nas estrelas, aqui, ao ar livre. Massa. Boa, Jair, foi muito bem colocado, né? Como o Jair falou, nessa imagem o gato está fazendo um alongamento, né? E aí a gente já vai começar a entender um pouco a diferença entre um e outro, né? Quando a gente fala em aquecimento, a gente está falando em aumentar a temperatura, em deixar mais quente mesmo, quando esse é o objetivo, né? De deixar mais quente, aquecer mesmo. E o alongamento quando a gente fala em alongamento muscular, é o contrário da contração muscular, né? Então, a gente tem a fibra muscular que, quando ela contrai, ela encurta, se junta um ponto mais distante do outro, eles ficam mais próximos. E, quando a gente fala em alongamento, é o contrário, né? Eles se alongam, se separam, ficam mais distantes. Então,
a diferença entre alongamento e aquecimento está justamente nessa questão, que a gente alonga com esse objetivo de separar as fibras musculares, de alongar mesmo, como o gato está fazendo aí nessa imagem, e o aquecimento ele é algo feito para aumentar a temperatura corporal, para deixar mais quente mesmo, para dar calor, vamos dizer assim. E os humanos eles aquecem, ele tá nessa foto aí, nesse caso, está fazendo algo semelhante ao que o gato na foto anterior estava fazendo, né? Ele está, como o Emanuel falou, se espreguiçando, né? Então ele está alongando a musculatura aí. Em vez de ele contrair, de tentar juntar os pontos mais distantes do músculo, deixar esses pontos mais próximos, ele está deixando eles mais separados, mais longe, tá? Tá distanciando, né? Tá alongando a musculatura mesmo. E essa é a diferença entre alongar e aquecer. No caso, se ele se levanta da cama e começa a fazer uma atividade em que ele vai aumentar mais a temperatura corporal, que vai aumentar mais a temperatura muscular, ele já está fazendo um aquecimento, né? Essa é a diferença entre aquecer e alongar. O alongamento muscular, quando eu uso esse termo alongamento muscular, geralmente a gente se refere a um exercício, né? Um exercício em que a gente está alongando a musculatura, tornando os pontos mais distantes do músculo, deixando esses pontos mais separados, né? Vamos dizer assim. E o aquecimento é para causar um efeito contrário, né? Não só de alongar a musculatura, só com esse objetivo, mas de aumentar a temperatura corporal, de entrar em calor, vamos dizer assim. E aí, tradicionalmente, vocês já fizeram muito e talvez continuem, e já ainda fazem muito, né? O aquecimento correndo, fazendo aquele trote, dando uma volta no campo, por exemplo, talvez pulando corda, ou fazendo esses alongamentos estáticos, como nessas imagens aqui, aquela puxada de perna, esse outro alongamento aqui dessa imagem de baixo. Então, essa é o que a gente chama que é uma abordagem tradicional para o aquecimento, né? Pensando agora em aquecimento como a parte anterior do treino, né? Antes de treinar, como os meninos falaram lá no início, Eric e Fábio, né? A gente já vai entrar agora numa parte pensando no termo aquecimento como aquela parte, bloco antes do treino, né? Antes da parte principal do treino. E essa abordagem tradicional tem o objetivo de elevar a temperatura corporal, de aquecer mesmo, elevar a temperatura e a frequência cardíaca, com o objetivo de aquecer o corpo, de entrar em calor, de aumentar a temperatura, a fim de preparar para o que vem depois, no caso, o treino, a parte principal mesmo, com o objetivo de melhorar o desempenho durante o treino e diminuir o risco de lesão. Então, sempre pensando naqueles dois objetivos principais de todo e qualquer treinamento, que é a melhora do desempenho, a melhora da performance e a redução do risco de lesão. Então, tradicionalmente, né, essa abordagem tradicional do aquecimento é feito com atividade aeróbica de baixa intensidade, aqueles trotes, antigamente, e ainda hoje, né, se fazia muito isso no futebol, né, na própria arbitragem também, né, dar aquelas voltas no campo, aqueles trotes, né, com atividade aeróbica de baixa intensidade. Depois disso se fazia muito o alongamento estático, né, para musculaturas específicas, como aqui nessa imagem da direita. Tudo isso de uma forma repetida, com o objetivo de aquecer o corpo mesmo para o que irá vir depois, seja o treino ou seja uma partida. E aí, quais são os benefícios do aquecimento para antes de um treino ou antes de uma partida, né? Os benefícios e os objetivos do aquecimento é justamente aumentar a flexibilidade e diminuir a rigidez muscular, pensando que isso irá trazer uma diminuição do risco de lesão
aumentar a temperatura do corpo muscular, né, para preparar para o treino, para a parte principal ou para um jogo. Também, mais uma vez, com o objetivo de diminuir o risco de lesão, né? Que assim você entra num estado mais propício, mais pronto, mais próximo do que você fará posteriormente no treino. Mas um problema dessa abordagem tradicional de aquecimento é que falta essa questão de ter atividades com o objetivo de melhorar o desempenho, né? Melhorar o que você vai fazer depois do aquecimento, o treino ou o próprio jogo. Então, quando a gente pensa numa abordagem tradicional que é feita com aquela atividade aeróbica de baixa intensidade, como os trotes, né? Então, geralmente aqueles trotes, as voltas no campo, e o alongamento, geralmente é um alongamento estático, né? Como esse da imagem, essas duas partes são feitas com o objetivo de diminuir o risco de lesão, né? Tradicionalmente, antigamente se pensava muito que o alongamento ele diminuía o risco de lesão, que aquele trote, as voltas no campo, ele também ajudava a diminuir o risco de lesão. Mas se a gente for pensar nos dois objetivos máximos do treinamento, né, que é não só reduzir o risco de lesão, mas também melhorar o desempenho, aumentar a performance, na abordagem tradicional, essa parte do aumento da performance, de ter esse objetivo de melhorar o desempenho para as atividades que vamos fazer depois, ainda falta um pouquinho, né? Peca um pouquinho nessa questão. A abordagem tradicional do aquecimento, com a atividade aeróbica de baixa intensidade e o alongamento estático, ainda tem esse problema, peca nisso, de não existir justamente atividades com o objetivo de melhorar o desempenho para o que vem depois. E aí, vem a pergunta, né? Será que essa abordagem tradicional, com aqueles trotes, aquela atividade, ou saltos, né? Enfim, aquela atividade aeróbica de baixa intensidade, junto com os alongamentos estáticos, será que essa abordagem tradicional prepara o atleta, ou, no caso de vocês, os árbitros, adequadamente para o treino, ou para uma competição, para uma partida? Em outras palavras, será que alongar de forma estática, como nessa imagem, e fazer os trotes em volta do campo, se transmite, resulta em um bom desempenho dentro de campo? Especificamente aqui para vocês, na arbitragem, em uma boa arbitragem dentro de campo, será que fazer isso aqui antes do treino te prepara bem para o que vocês vão fazer durante o jogo? Essa é uma pergunta que eu vou responder ao longo da nossa conversa de hoje. Mas, voltando para a questão da abordagem tradicional do aquecimento, com aquela atividade de baixa intensidade, como pode ser os trotes, e com os alongamentos estáticos, será que tem algum benefício em incluir esses trotes, aqueles trotes em volta do campo, por exemplo, como uma parte do aquecimento? E a resposta é sim. O que a gente tem visto na literatura científica é que, com certeza, realizar uma caminhada ou um trote antes de um treino ou de um jogo, com o objetivo de aumentar a temperatura corporal, com certeza traz muito benefício, porque ao aumentar a temperatura do corpo, a gente já deixa ele num estado mais próximo do que vai ser feito posteriormente, no treino ou numa partida. Isso ajuda também a ativar o sistema neuromuscular, ajuda a melhorar a contração muscular, a aplicação de força que vocês vão fazer durante a partida, durante o jogo, e diminui também a rigidez muscular, né? Você sai daquele estado meio passivo, né, de repouso, e já começa a entrar em um estado mais ativo. Então, com certeza, essa atividade aeróbica de baixa intensidade, como são uma caminhada ou um trote, por exemplo, uma caminhada no treino e um trote mais antes de um jogo, por exemplo, com certeza ele traz benefício. Mas e a outra parte da abordagem tradicional do aquecimento? E o alongamento estático, né? Aquele alongamento, esses alongamentos como a gente vê na foto, né? Em que a gente alonga a musculatura até um determinado ponto, que sente ali um certo desconforto e segura por um determinado período de tempo, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, esses hábitos fazendo esses alongamentos. Será que
que são benéficos, eles trazem algum benefício para serem feitos no aquecimento, naquela parte antes do treino ou antes do jogo. Alguns anos atrás, um tempo atrás, existia muito a ideia de que esse tipo de alongamento, ele prejudicava a aplicação de força e potência, né? Acabou se disseminando muito no dia a dia de treinamento, né? Aí afora, que fazer esses tipos de alongamento estático, eles prejudicavam o desempenho, né? Diminuía a aplicação de força e a produção de potência, né? Se falou muito isso. Só que isso era falado sem entrar muito em detalhes, né? Porque o que a gente sabe hoje com os estudos científicos é que alongamentos estáticos menores do que 30 segundos, por exemplo, ele não prejudica a performance, né? Não tem um efeito negativo como se falava muito antes, né? Mas o que a gente sabe também é que se esse alongamento estático for muito longo, né, muito prolongado, como, por exemplo, superior a 1 minuto, a gente sabe sim, já tem estudos que mostram que sim, ele pode prejudicar a performance, pode diminuir a aplicação de força e a produção de potência, ou seja, pode fazer com que vocês corram mais devagar, né, corram mais lento, mudem de direção de forma mais lenta, ou saltem não tão alto, né? Saltem menos. Então, hoje, o que a gente sabe é que esse tipo de alongamento estático, se ele for menor do que 30 segundos, ele não traz nenhum prejuízo para o desempenho, mas se ele for muito longo, maior que 1 minuto, por exemplo, ele pode sim prejudicar o desempenho. Então, já fica um ponto importante para vocês de nunca demorarem tanto tempo assim no alongamento estático quando for feito no aquecimento, né, antes do treino, né? E com certeza isso vai afetar o desempenho de vocês dentro de campo, né? Pode fazer com que vocês corram menos rápido, pode fazer com que vocês saltem menos também. Mas... Professor Levi. Pode falar, Jair. Jair. Deixa eu ver se eu entendi essa parte. O senhor está afirmando que, a depender do tempo usado para o alongamento estático pré-aquecimento, pode interferir negativamente no treino. Isso, perfeito. O que esse estudo aqui de baixo, que esses autores verificaram, foi que ao fazer... Como é feito o estudo, né? Eles medem o desempenho num teste de corrida e num teste de salto, antes de fazer o alongamento. Então, tá aqui o ponto 1. Foi feito o teste, depois os indivíduos vão e fazem um alongamento. Um grupo faz um alongamento estático menor do que 30 segundos e outro maior que 60 segundos. E aí, antes do alongamento, no desempenho deles, não tinha diferença entre um grupo e o outro, eles tiveram desempenhos semelhantes ali no teste de corrida e de salto. E aí, após o alongamento, né, após esses alongamentos, eles repetiram os testes de novo, fizeram os mesmos testes de corrida e de salto, e o que foi verificado é que o grupo que fez um alongamento estático menor do que 30 segundos, eles mantiveram o desempenho, né? Correram ali no mesmo tempo, saltaram à mesma altura, mas o grupo que alongou por mais de 1 minuto, eles tiveram uma redução no desempenho do teste, por exemplo, né? Eles correram menos e saltaram menos, né? E aí não foi só esse estudo, mas outros estudos também verificaram isso. E aí por isso que hoje não se recomenda fazer um alongamento estático tão longo como esses, né? De maior do que 1 minuto, no aquecimento, né? No aquecimento, antes do treino, né? Mas no final do treino, naquela última parte, quando acaba o treino, e aí a gente chama essa última parte de volta à calma, né? Aí sim, esse alongamento, ele pode durar um pouco mais de tempo, mas aí o objetivo já é outro, né? Não é aquecer mesmo, não é preparar a musculatura para o que vai vir depois, mas sim fazer com que o corpo ele retorne a um estado de repouso, né? De maior tranquilidade, vamos dizer assim. Já começar a recuperar,
já começar a diminuir a frequência cardíaca, já entrar num estado menos ativo. Aí, pós-treino, pós-jogo, aí pode se fazer, mas no aquecimento, o que a gente sabe hoje é que se for muito longo, ele pode sim prejudicar o seu desempenho. Beleza? Alan. Fala, Alan. Professor, só para deixar claro aí, e acredito que alguns colegas tenham essa dúvida também, em relação a esses 30 segundos e aos 60 segundos, é em relação ao estímulo de cada músculo? Isso. De uma série só. Vou lá e vou fazer. Essa seria a minha próxima pergunta, Alan. Beleza. Isso, é 30 segundos de uma repetição, por exemplo. Vou, sei lá, alongar aqui o antebraço. Se eu ficar aqui 1 minuto, aí isso sim pode prejudicar o desempenho, a performance. De uma repetição. Boa noite, professor. Só que é muito longo, né? É muito longo. É muito difícil a gente ver na prática hoje, né? Até antigamente mesmo, é muito difícil a gente ver pessoas que ficam ali 1 minuto, né? É muito tempo, né? Geralmente quando eu faço o alongamento estático, eu trabalho com 12 segundos cada membro. Show. Essa questão de 60 segundos é mais recorrente em clínicas de terapia, de fisioterapia, na verdade, né? Que é mais flexionamento, onde visa melhorar a questão do encurtamento muscular. Então, geralmente, os alongamentos duram mais de 30 segundos. Mas lembrem que aqui que eu tô falando é no aquecimento mesmo, né? No aquecimento. Boa noite, professor. Boa noite. Em relação a esse alongamento estático, de acordo com algumas pesquisas que eu vim fazendo, eu vi que esse alongamento, depois de um aquecimento em relação a 30 segundos, serve para poder a gente preparar a musculatura para a atividade que a gente vai fazer. No caso, a gente fez o aquecimento, que é para poder realmente estimular as articulações e o grupamento muscular, e o aquecimento em menos de 30 segundos, com foco principal nos membros inferiores, praticamente, porque a gente vai correr, aí faz das outras partes também, membro superior, tronco, mas esse alongamento prolongado, o corpo entende como se a gente fosse descansar. Aí, se a gente fizer isso antes de um jogo, a gente pode acabar tendo problema. Pelo menos isso de acordo com algumas pesquisas que eu vim fazendo. Boa. Com o que o senhor falou aí. Boa, Carlos. Muito bem colocado. E lembrando que o que a gente está falando é o alongamento estático, né? Aquele que é parado. Que você fica, como nessa imagem aí. Você fica parado, vai até um ponto de desconforto e segura. Fica ali naquela posição estática mesmo, parado, sem se mexer. É esse alongamento que a gente está se referindo. Beleza? Esse alongamento, ele um pouco mais demorado, na linguagem popular, é para desacelerar. Show, isso. Com esse objetivo mesmo. E aí, pessoal, continuando falando do alongamento estático, lá num dos primeiros slides que eu trouxe para vocês, eu falei que ele tradicionalmente é feito com o objetivo de reduzir o risco de lesão, né? Mas será que ele realmente reduz esse risco? Porque muita gente sempre fez o alongamento, esse tipo de alongamento estático, com esse objetivo, né? Mas será que realmente ele reduz o risco de lesão? E que hoje, há muito tempo já, a gente já sabe que não, né? Que o simples fato de realizar um alongamento estático, volto a destacar que o tipo de alongamento que eu estou me referindo é o estático, aquele que a gente vai até um ponto de desconforto, segura e fica paradinho ali. Então, é esse tipo de alongamento. Então, hoje, com o resultado de várias pesquisas, a gente já sabe que o simples fato de fazer esse tipo de alongamento, ele não reduz o risco de lesão, né? Ele não só não reduz o risco de lesão, como também não melhora o desempenho, mas também não piora, né? Como foi que a gente viu no slide anterior, né? Se ele não for maior que 1 minuto, ele não vai piorar o desempenho, não vai afetar negativamente o desempenho. Mas a gente sabe também que ele não melhora. Então, se ele nem melhora o desempenho, se ele não piora o desempenho, nem melhora e também nem reduz o risco de lesão, talvez a gente deva repensar e o que já foi feito
atualmente, já é feito atualmente, é de realmente repensar no uso do alongamento estático no aquecimento, né? Então, hoje, dificilmente a gente vê esse tipo de alongamento sendo feito por parte de profissionais, de atletas, enfim. Então, muito difícil hoje a gente ver esse tipo de alongamento sendo feito no aquecimento, né? No aquecimento, porque hoje a gente já sabe que realmente ele talvez não seja tão benéfico assim de se usar no aquecimento, né? Porém, se já tem alguém aqui ou alguma outra pessoa que sempre fez isso na vida e que gosta, né? Então sempre tem aquele corredor que corre há muito tempo já e sempre fez esse tipo de alongamento antes de treinar e ele acha que gosta e que se sente bem fazendo. Por mais que a gente já tenha visto aí na literatura científica que, como eu mostrei para vocês, que ele não ajuda a melhorar o desempenho no que vai ser feito depois, mas também que ele não piora e que não reduz o risco de lesão, mas se a pessoa gosta de fazer, se ela se sente bem, o que a gente recomenda é que continue fazendo, não tem problema nenhum, né? Não vai piorar o desempenho se não for feito maior do que 1 minuto, a gente sabe que não vai também melhorar e nem vai reduzir risco de lesão, mas se a pessoa gosta de fazer, a gente recomenda que ela continue fazendo, né? Ela se sente bem, então não tem problema, continue fazendo, mas entenda que esse alongamento estático no aquecimento não vai ser feito com o objetivo de reduzir o risco de lesão, nem de melhorar o desempenho e nem de piorar também. Ele é neutro, né? Ele não tem um efeito nem positivo nem negativo, ele é simplesmente neutro. Mas se vocês fazem e gostam de fazer, a recomendação que eu deixo aqui para vocês é continuem fazendo, não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem repensar no treinamento de vocês e começar a incluir aspectos, outras coisas que vão realmente te trazer um benefício, né, um efeito positivo, eu vou conversar com vocês hoje sobre quais são essas coisas, né, que a gente pode incluir nessa parte antes do treino, antes do jogo, que pode, sim, ajudar o desempenho, ou seja, no que vai ser feito depois, o treino ou o jogo, e vai também ajudar, sim, no risco de lesão. Uma dessas coisas, uma dessas partes é o alongamento dinâmico, que é outro tipo de alongamento da musculatura, só que diferente do estático, né, que é aquele que fica parado, como eu mostrei para vocês nas imagens anteriores, esse ele é dinâmico, né, ele já tem mais movimento, né, tem contração e alongamento da musculatura, né. E aí a pergunta que eu inicio, esse tipo de alongamento, ele melhora a performance? Hoje, a gente já sabe que sim. Esse tipo de alongamento em que é dinâmico, não é parado, né? Que você contrai e alonga a musculatura, contrai e alonga a musculatura, ele já é mais específico para o que vai ser feito depois no treino ou no jogo. Ele não só aumenta, ajuda já a aumentar mais um pouco a temperatura corporal, a diminuir a rigidez muscular, mas também ele já prepara você para realizar o movimento, já mobiliza mais a articulação, então ele acaba sendo mais específico. Por isso, ele já tem um benefício em termos de melhora de desempenho, de performance no que vai ser feito depois, né? No treino ou no jogo. Outro aspecto, né? Outro blocozinho, vamos dizer assim, né? Outra coisa que a gente pode fazer no aquecimento, nessa parte antes do treino, né? São exercícios de ativação. Talvez você já tenha ouvido falar. Oi, alguém quer falar? Não, acho que foi só o microfone aberto, né? Então, vou continuar. Então, essa outra parte que a gente pode incluir no aquecimento, nessa parte antes do treino, são exercícios de ativação neuromuscular, em que a gente já coloca uma tomada de decisão ali. Então, usar cores, né? O Alan, eu sei que ele já comentou que ele usa muito cores também nos treinamentos dele. O uso de escala de agilidade, em que você tem que tomar a decisão de qual movimento você vai realizar, qual pé vai entrar em cada quadrado. Então, qual a diferença, o que é que caracteriza esses exercícios de ativação neuromuscular? É justamente a entrada de uma tomada de decisão. Diferentemente do exercício de alongamento, né, que você só
alonga a musculatura, ele é só muscular, é só muscular. Aqui, nesse exercício de ativação neuromuscular, você já inclui uma tomada de decisão, né? Seja o simples fato de escolher qual quadrado você vai colocar o pé esquerdo, o pé direito, ou simplesmente em qual direção você vai com o uso de uma cor, por exemplo. Mas mais para frente eu vou trazer alguns exemplos de exercícios de alongamento dinâmico e de ativação. E os benefícios que esse tipo de alongamento, que esse tipo de exercício traz para ser feito no aquecimento, naquela parte antes do treino, é que ela acaba sendo já mais específico do que vai ser feito no treino ou no jogo. Por exemplo, na arbitragem de futebol, a arbitragem de futebol ela se resume toda nisso, né? Em tomada de decisão. Vocês estão a todo momento tomando decisões. Então, o simples fato de a gente já incluir no aquecimento um exercício mais específico para o que vai ser feito no jogo, né? Já começar a incluir tomadas de decisão nas corridas que vocês vão fazer, por exemplo, já vai ajudar bastante a melhorar o desempenho de vocês. Então, em vez de fazer só aqueles trotes, né, aquela abordagem tradicional para o aquecimento, aquelas voltas no campo, aquele alongamento da musculatura estático, paradinho, hoje o que a gente sabe é que é bem melhor a gente já começar a fazer um alongamento mais dinâmico, já começar a incluir tomadas de decisão no exercício, né, fazendo esses tipos de exercício de ativação neuromuscular, porque isso já vai ser algo mais específico e que já vai colocar vocês num estado mais próximo do que vai ser feito no jogo, por exemplo. Né? Por isso, eles acabam sendo um pouco mais benéficos de serem feitos e mais indicados a serem feitos. Então, a resposta é sim. E o que falta justamente nessa abordagem tradicional, como eu falei para vocês, é a questão não só da especificidade do movimento, né, que a gente começa a fazer algo mais específico para o que vai ser feito no jogo, né, como a gente já consegue, com esses tipos de exercício, incluir direção, né, porque o jogo ele não é um tiro de 100 metros, né, no atletismo, né, ele é multidirecional, então o árbitro está a todo momento mudando de direção, né, claro que os jogadores mudam mais que os árbitros, mas vocês também na arbitragem também fazem muitas mudanças de direção, então fazer já um aquecimento, incluir já no aquecimento exercícios que tenham esse componente, né, de mudança de direção e já começa a ser mais específico e mais indicado, né, melhor para você se preparar de uma forma melhor para o que vai ser feito no jogo. Outro ponto que falta, né, que peca, que a abordagem tradicional peca, né, é a coordenação do movimento. Muitas vezes é feito só estático. Se a gente começar a incluir algo mais dinâmico, já vai ser mais específico. Muitas vezes só é feito de forma bilateral, ou seja, um lado só do corpo, os dois lados do corpo. Mas a corrida, por exemplo, ela é muito unilateral. Então, talvez a gente começar a incluir já uns exercícios pensando mais dessa forma, né? Isso já vai começar também a ficar mais específico para o que vai ser feito no jogo. Então, a velocidade de movimento, às vezes o jogo ele tem esses períodos de maior velocidade, né? Então, não só no aquecimento fazer algo bem devagar, como são uma caminhada, um trote, né? Mas já começar a incluir esses outros estímulos que vão ficar mais próximos do que vai ser feito no jogo. Talvez isso seja mais interessante da gente fazer, para começar a se preparar melhor para o que vai vir depois, né? Seja no treino ou no jogo. E aí, essa questão de se preparar hoje esse termo, ele aparece... Hoje não, né? Ele já tem um tempo que é usado, né? Que é uma abordagem diferente do aquecimento, né? Que é, hoje, na educação física como um todo, existe esse, vamos dizer assim, um movimento para ocorrer uma mudança do termo aquecimento para preparação para o movimento, para aquela parte, aquele bloco que é feito antes do treino, né, da parte principal. Hoje tem esse movimento dentro da educação física para mudar o nome aquecimento para preparação para o movimento. Por isso que eu trouxe os dois no título, no tema da nossa conversa aqui de hoje, né?
o que é preparação para o movimento, né? Basicamente, que vocês imaginavam que fosse o aquecimento, né? Só que, como a gente viu, a palavra aquecimento talvez não descreva bem, não caracterize bem o que é feito mesmo nessa parte, nesse bloco, né? Porque o termo aquecimento, ele vem de aquecer, né? De aumentar a temperatura, de entrar em calor, de deixar alguma coisa mais quente, vamos dizer assim, né? E quando a gente pensa num bloco para ser feito antes do treino ou antes de um jogo, a gente não pensa só em aquecer, né? Só em aumentar a temperatura corporal, só entrar em calor, só deixar o corpo mais quente, né? Vamos dizer assim. A gente pensa naqueles dois principais objetivos de todo e qualquer treinamento. Ó. Melhorar o desempenho no que vai ser feito depois e diminuir o risco de lesão. Então, o aquecimento ele não resume bem esses dois objetivos que a gente busca na hora de se fazer algo antes do treino ou antes de uma partida, né? Então, o objetivo daquele bloco, dessa parte que a gente faz antes de um treino, antes de um jogo, é de se preparar mesmo bem para se mover, né? É o que esse termo quer nos dizer, é se preparar para se mover. Então, a definição desse termo, né, que é uma abordagem integrada para o atleta fisicamente, mentalmente, né, aqui já entra a tomada de decisão para as demandas do treinamento, da competição, do jogo, né, por meio de um período de preparação progressivo, mais uma vez entrando nessa palavrinha específico, né. Então, o que a gente precisa incluir para se fazer uma boa preparação para se mover, uma boa preparação para o movimento, né? No caso de vocês, o movimento principal é de corrida, né? Que é o que vai ser feito no jogo. O futebol é um esporte baseado em corrida. Então, o que vocês vão fazer, principalmente no jogo, fisicamente, né, falando, é correr. Então, o que a gente precisa incluir antes de um treino de corrida ou antes do próprio jogo, para que a gente possa se preparar bem para se mover, né, para correr. Existem 3 pontos que eu até já comentei com vocês. Então, 3 partes, vamos separar assim. Então, a primeira parte que a gente pode incluir numa boa preparação para o movimento é uma atividade aeróbica de baixa intensidade, para fazer aquele aquecimento, né, para aumentar a temperatura corporal, diminuir a rigidez muscular. Então, com certeza, não precisa ser um trote em volta do campo, né, dando voltas no campo, como nessa imagem aqui, mas alguma atividade que vá fazer com que a temperatura corporal, a temperatura muscular aumente, mas também que não seja de uma alta intensidade, né? Como a primeira coisa que vocês vão fazer pode ser algo mais leve, né? Pode não, deve ser algo mais leve, né? Como um trote, por exemplo, como a gente pode ver nessa imagem aqui. O segundo ponto, a segunda parte que a gente pode incluir uma boa preparação para o movimento é o alongamento dinâmico, né? Aqui já não o estático, mas sim o dinâmico, né? E mais para frente eu vou passar alguns exemplos para vocês. E por fim, são exercícios de ativação neuromuscular. Aqui eu coloquei o de cima, ativação de quadril, né? Muitos conhecem já. E aqui com uma escala de agilidade, para a gente já começar a incluir a tomada de decisão. Então, aqui são exemplos de exercícios de alongamento dinâmico. Que tipo de alongamento dinâmico a gente pode fazer? Então, aqui é um agachamento reverso, né, que é para trás, e aí já inclui uma flexão lateral de tronco, é um bom alongamento dinâmico que pode ser feito para preparação para o movimento, a gente já alonga, já ativa musculaturas importantes para a corrida, a musculatura do quadril. Outro exercício é esse aqui, o avião, que pode ser feito parado, estático, numa única posição, mas também pode ser feito caminhando, né? Na medida que o indivíduo coloca o pé para trás, ele vai indo para trás e já começa a aumentar o gasto calórico e aumentar a temperatura corporal. É um bom exercício também, porque alonga e ativa a musculatura posterior da coxa, que vai ser muito usado na corrida. Aqui, outro exemplo de um alongamento dinâmico, agora para a parte mais anterior da coxa, né? Em que a gente alonga
a musculatura da parte anterior, alonga a musculatura da parte posterior, no abraço de joelho. Aqui no alongamento de quadríceps, que não precisa ser feito de forma estática, ele pode ser feito de forma dinâmica, né? Alternando pernas ou simplesmente caminhando. Já é uma alternativa melhor do que se fazer estático. Outro exemplo de alongamento é que a gente já muda a direção do movimento, já começa a incluir aquele que eu comentei com vocês, de ser multidirecional, né? De envolver não só no sentido linear, né? Indo para frente, para trás, mas também lateral. Esse componente também, incluir esse componente lateral dentro da preparação para o movimento, dentro do próprio treino, ele também vai ser importante. Então, aqui um avanço em que a perna sai de lugar e a gente faz dinamicamente também. É um exemplo. Outro exemplo é o mesmo exercício que foi passado anteriormente, o abraço de joelho, só que agora com a rotação do quadril, né, com o objetivo de ativar a musculatura dos glúteos, né, que é uma musculatura extremamente importante, a principal extensora do quadril, né, extremamente importante na hora de se realizar uma corrida, né, e fazer um tiro, por exemplo, algo mais potente. Então a gente já inclui a ativação dessa musculatura. E aí já falando em não só ativação muscular, mas neuromuscular, já envolvendo uma atividade maior entre mente e corpo, né, entre cérebro e musculatura, a gente já começa a incluir, por exemplo, nessa parte da ativação neuromuscular, a gente já começa a incluir, pode começar a incluir alguns equipamentos, ou como é o caso dessas bandas elásticas, para ativar a musculatura do quadril, glúteos, posterior, que são musculaturas importantes na hora, as principais, né, na hora de se realizar o principal padrão de movimento que vocês vão executar no jogo, que é a corrida. Então, aqui nesse outro exercício, que já é lateral, podem ver que nessa imagem esse indivíduo faz com duas, né, que já é uma forma de aumentar a intensidade do exercício. Se a banda estiver acima dos joelhos, vai ser mais fácil, vai ter uma intensidade menor do que se estiver aqui acima do tornozelo, né, que também vai ser menor do que se estiver entre os pés, né, se estiver ao redor dos pés. Então, é uma outra forma também de já progredir o exercício, né, aumentando a intensidade, a banda saindo de acima do joelho para acima do tornozelo e ao redor dos pés. Uma forma de aumentar a intensidade. Já entrando em exercícios de mais integrados, né, que já tem mais movimento, né, exercícios de maior ativação neuromuscular, a gente tem as marchas, que podemos incluir também nessa parte da preparação para o movimento antes do treino, antes do jogo, né, e ela pode ser feita de forma linear, como também lateral, para já começar a incluir o componente de multidireção, né, multidirecional, não só para frente, para trás, mas também para os lados. Outro exemplo é o skip, né, que vocês muitos conhecem, o skip linear. Pode ser feito não só para frente, né? Deu uma travada aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. A tela tá normal, professor. Só o movimento que não tá saindo. Tá travado também pra gente. Deixa eu ver. Acho que voltou agora. Não.
Investigando móveis. Levi, acho que travou o seu som aí. Travou, foi. Agora foi. Esse é mais um exercício de... Agora travou de vez. Ô, Levi. Enquanto o Levi volta aí. Ô, Jair, cadê Jair? Oi. O Eric, Oi. o Eric gosta de resenha. Disse que até tinha um grilo aí, tá vendo? Foi Alan, rapaz. Alan que é o puxador de enredo. Deixe ele. Não, pô, o gato O dele Eric. faz barulho. O gato dele é domesticado, faz barulho de grilo. Isso é bom. Isso aí é quem mora na natureza. É bom demais. Tá longe da poluição. Eu não moro, Na não, mas eu tenho roça. privilégio também de ir pra roça, ficar com os meus bichos. Eu vi aqui, se Levi volta aqui. O Grilo tá querendo ir assistir aula também, rapaz. Puxa o Grilo aí pra assistir aula. Lá, falando nisso, bora ver uma galinha dessa aí pra gente fazer uma ensopada aí, viu? Bora marcar, a gente faz uma galinhada. Não, isso aí. Um pirão e um O Zé boi Carlos lambão. tá passando bem aí, mora perto. Uma vez eu escutei um grilo aqui no alojamento do batalhão. Eu fui olhar, é uma barata. As baratas estão criando aqui, viu? Quem conta a história tá aí, viu? Fala em bicho, mas eu tive uma baixa aqui na roça de 12 aves e uma cabra. Minha Rottweiler se soltou do canil e fez essa festa aí. Ixi. Poxa, Marcos, aí já tá cortando o seu barato. Aí já não vai ter mais a galinhada. Mas rola sim, rola. Dá pra rolar sim. Levi tá tentando voltar aqui. Diz que travou lá, ó. A internet dele aqui, peraí. A Coca-Cola e o energético, ela pode deixar que eu levo. O vizinho desligou o Wi-Fi de menino, foi? De Levi? Como é? O vizinho desligou o Wi-Fi e Levi ficou sem internet. Ele destravou de vez agora. Eita. Saiu da sala. Levi. Vai ter que pedir a senha de novo lá. Vai ter que pegar a senha de novo lá. Hein? Trocar a senha. Tem que pegar o Wi-Fi do outro vizinho do outro lado. Marcão, você é o cara da gelada, Marcão. Você é o cara. Não, eu só faço transportar a empresa. Transportar, mas na bebida é só o Guaraná e o energético. Ô, Eric, seu chefe segue você no Instagram? Não, segue não. O Instagram dele é reservado. Tá maluco? Tá maluco? Mas por que você perguntou, Alan? Se o chefe dele segue ele no Instagram? Nada demais, não tenho preconceito com nada e com ninguém. Ele sabe. Não, Porque quem mete dança é ele, viu? Quando o Eric foi fazer o curso, aí o cara disse, professor, tem um... Aí eu pensei que era... Não tô dizendo, eu pensei que era brincadeira. Mas, eu vim lá... Aí eu disse, não, rapaz, é brincadeira de vocês. Aí disse, é mais bonito quem sabe dançar. Porque, assim, quando o cara chega aí e dança... Aí, Eric, você tem que divulgar para o pessoal se ensinar a quem dá aula em forró. Porque tem ninguém que não sabe dançar forró. Mas sério, mas é uma virtude, meu irmão, é sério. Eu Tem tava cara que... uns vídeos ensinando forró pro pessoal aí. Não, mas é sério, eu tô falando sério. Tem gente que... Tem cara que sabe dançar, tem cara que... A gente chama, né, Márcio? Pé de valsa, né, Márcio? Aí, Márcio aí. Márcio tem cara de pé de valsa? O mais completando a pergunta, pô. Anos atrás, eu fui campeão de lambada.
Campeão do. Aí, Eric. Aí, campeão do lambada. Eita, meu Isso Deus. aí deve ter sido na época que Beto Barbosa só cantava uma música. Esses caras é uma onda. Quer dizer que 22 tem o molejo da lambada, é o 22. Eita, Deixa a menina falar, Moisés. E que até hoje Beto Barbosa não aprendeu a dançar. Levi, acho que Levi se retornou Agora aqui. foi. Oi, Levi, vamos lá? Vamos, deixa eu compartilhar aqui. Compartilha aí. Levi, deixa eu tirar uma dúvida aí. Pode falar, tô ouvindo. Geones disse que você pegou a senha de outro vizinho aí, foi verdade? Pra você, viu? Não, eu acho que foi por causa dos vídeos. Tá? Ainda Mas deu a o nome, internet também- ainda a internet entregou não- até o nome. A internet não é muito boa. Tem que não, soltar a né? informação completa. Troca essa internet aí, troca essa internet. Vamos Aí omitir botei os vídeos, ficou aquilo que a pesado. gente vê ou que ouve. Como é a Ô, lã? Eric, depois a gente vai lançar um concurso aí pra ver quem dança melhor. Aí Tem uns sim. Tem uns cabas meio duros. Aqui no grupo tem 2 dançarinos aí, professores de dança. Márcio já disse que é campeão do lambada. Tem de tudo, dá pra montar uma banda. Já tem o DJ, tem o dançarino. E aí? Só- DJ, Alan, é. Na formatura já tem um DJ aí. Então, E aí, vamos seguindo Levi, aí vamos até- lá, Tem o vamos lá. professor de dança também, Luiz Felipe tá aí. Professor Sim, de eu dança. ia falar também, o Luiz Felipe, né? Ele disse que ensina forró, né? Aí Marçal tirou o resenha. Meu filho, você tem certeza que você tem cara de arte? Você não tem cara de arte, Luiz Felipe, ele é desbloqueado. Pessoal, tô aqui. não. Ele aí. O áudio não tá carregando direito. A brincadeira, Alô. viu, Eric Levi? Eu acho que vocês, na verdade, tem que saber, a pessoa tem que. Porque tem muita gente que não sabe mesmo, não. Eu mesmo, meu irmão, nunca dancei forró, vou dizer a verdade a você. Nunca. Temos Quantos um anos imitador também aí, viu? Nunca. Não tá pegando, velho. E forró, dançar forró, eu fui um bandeira mais ou menos. Depois pra dançar Tem forró. tem um imitador também aí. Emilson. Isso aí. E aí, Eric? Vamos lá, Levi. Vamos lá. Não, então vamos seguindo ver a tela agora. Já teve a resenha aí. Pronto. Então, pessoal, esses são os 2 últimos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Voltou. Que são exercícios de salto, né? Mais uma vez, exercícios para a gente incluir lá naquela parte de ativação neuromuscular. Aqui, exercício com 3 barreirinhas, né? Mais uma estabilidade no final. E aqui, um exercício mais difícil, né? Porque vai ser contínuo, né? São exercícios para entrar no estado mais ativado, né? Para preparar melhor para o movimento. É o que vai ser feito depois no jogo, por exemplo. Mas e aí, quanto que eu vou fazer disso, né? Quanto volume, né? Quantidade de exercício, de repetições que eu vou fazer nessa parte de preparação para o movimento, né? Isso é individual, né? E deve ser baseado, deve, claro, ser feito por um profissional e baseado na capacidade e necessidades do atleta, né? Mas, de forma geral, vai depender do treino, né? Se o treino for de baixa intensidade, de alta intensidade. Se for de baixa intensidade, a duração da preparação para o movimento ela não vai ser tão alta, né? Já que o treino vai ter uma intensidade menor, então não precisa ser tão longo assim. Mas se o treino for de uma alta intensidade, maior intensidade, né? Então, talvez essa preparação para o movimento seja um pouco mais longa, né? Para que você possa passar mais tempo se preparando melhor para o que você vai fazer depois, para o movimento, né? Vai depender também da capacidade do atleta, né? Aquele atleta iniciante, né? Se for uma pessoa iniciante, que tem pouca experiência com treinamento, que tem uma baixa capacidade física, né? Então, talvez ele precise de um tempo maior para se preparar, para se mover, diferentemente de um atleta com uma capacidade maior, que ele consegue entrar num estado de mais ativo, vamos dizer assim, né? De forma mais rápida. Então, talvez não precise fazer uma preparação para um movimento tão longa. Mas, em média, ela vai durar aí de 10 a 15 minutos, se for um treino de baixa intensidade, por exemplo. E se for um treino de maior intensidade, de um jogo, né, uma partida, ela precisa durar um pouquinho mais, né? Você precisa se preparar um pouco melhor para esse jogo, para essa partida.
Então ela costuma durar um pouco mais, né? Ser mais longa, mas o tempo médio ali de uma boa preparação para o movimento vai ser cerca de 15 ou 20 a 25 minutos, né? Esse pode ser um tempo que vocês podem usar ideal para comparar, né? Quando vocês forem fazer a de vocês. E aí, eu trouxe aqui uma quantidade ideal, né? Um volume médio, assim, que vocês podem se basear quando forem fazer a preparação para o movimento de vocês. Então, quando vocês forem fazer a parte da atividade de baixa intensidade, né? Aquela atividade aeróbica, pode ser um exercício só, pode ser um trote mesmo, ou um salto com corda, que pode durar de 3 a 5 minutos. Na parte dos alongamentos dinâmicos, né, podem ser de 4 a 8 exercícios, de 1 a 2 séries, de 4 a 6 repetições, que vai durar ali, em média, uns de 10 a 15 segundos. E já na parte de ativação neuromuscular, 4 a 6 exercícios já são bem suficiente, de 1 a 2 séries também. Se for um exercício mais pautado no tempo, de 5 a 15 segundos, não precisa ser maior que isso. Ou, se for pautado ali em uma distância, né, que vocês podem se basear nisso também, pode ser ali uma distância de 10 a 15 metros, né, fazendo um exercício percorrendo essa distância, entre 10 a 15 metros, ou de 5 a 15 segundos, se vocês preferirem marcarem no tempo. E aqui, uma forma de vocês também se basearem na intensidade dessa preparação para o movimento, para não passar um pouco do ponto, né? Porque numa partida, num jogo, por exemplo, né? O ideal é que vocês se preparem para o movimento e não se cansem, não estejam muito cansados, não se preparem, não perca a mão, né, na hora de fazer essa preparação para o movimento e passe um pouquinho de ponto e aí chegue no jogo cansado, né? Então, tomar cuidado com isso. E aqui é uma ferramenta que vocês podem usar durante o dia a dia de vocês, né, de treino, de jogos, é essa escala de percepção de esforço, que ela vai de 0 a 10, em que 0 é nenhum esforço, repouso, 10 é o esforço máximo, pior atividade física que vocês fizeram na vida. E aí, o ideal é que a preparação para o movimento seja feita e fique aqui entre 2 e 4, né? Nessa faixa aqui, entre fraco e um pouco forte, né? Para não passar muito do ponto e não chegar muito cansado na hora do jogo, por exemplo, né? Então, é uma faixa que vocês podem se basear na hora de se fazer a preparação para o movimento. Então, eu fiz lá a preparação para o movimento, que eu vou passar um exemplo aqui para vocês no próximo slide, e aí, ao final dessa preparação para o movimento, vocês olham para essa escala e se perguntam, como é que foi a minha preparação para o movimento? E se vocês falarem que foi fraca, ou foi moderada, ou foi um pouco forte, e dá um valor, né? No caso, se foi fraco, 2, se foi moderado, 3, se foi um pouco forte, 4. Então, vocês estão numa faixa correta, ideal para se fazer de intensidade da preparação para o movimento, né? Vocês não chegaram a fazer algo muito forte, muito extenuante, né? Chegando perto do máximo que vocês poderiam fazer, né? Vocês deixaram um pouquinho de energia, né, de combustível ali no tanque para ser gasto no jogo, né? Então, o ideal é que seja feito dessa forma mesmo. E aqui, já finalizando a nossa conversa de hoje, a apresentação, né? Eu trouxe um exemplo de uma preparação para o movimento que pode ser feito. Mais uma vez ali, vamos começar com a atividade de baixa intensidade para aumentar a temperatura corporal, diminuir a rigidez muscular, começa a já entrar num estado mais ativo, né? Pode ser feito um trote, por exemplo, que dura ali uns 4 minutos em média. Depois a gente parte para os alongamentos dinâmicos, que podem ser feitos 2 séries de 5 repetições, ou de 10 a 15 segundos cada, de duração, né? E aqui eu coloquei o abraço do joelho, e aqui estão os mesmos nomes que estão embaixo dos vídeos que eu passei para vocês, e aí, se vocês quiserem, eu vou mandar o PPT, aí se vocês quiserem, vocês fazer essa preparação, vocês vão lá e olham o exercício que está com cada nome desse, né? Aqui eu trouxe 4 exemplos, 4 exercícios de alongamento dinâmico. Aqui já entrando na parte de ativação neuromuscular, pode ser feito de 1 a 2 séries. Eu selecionei esses 4 exercícios aí que vocês podem fazer naquela parte de ativação neuromuscular, né? Para entrar num estado mais ativo para o jogo ou para o treino.
Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Agora vocês podem perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Qualquer questionamento que vocês queiram falar, podem, estou aqui sujeito a isso e vamos conversar mais um pouquinho, beleza? Eu, Alan. Vai colocar esse material pra gente aí, professor? Vou sim. Eu vou colocar agora lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu só fechar aqui. Você pode falar, Alan. A pergunta é por que uma aula dessa dura tão pouco? Não, a hora vai que... Já estourei o tempo aqui da escola. Não estourou, não. Nossa, as aulas aqui duram 2 horas. Fica à vontade, não estourou, não. Então, vamos para a conversa, então, no final da aula. E aí, pessoal, ficou mais alguma dúvida? Levi, tá me ouvindo? Olha, tem uma pergunta do Adalberto depois. Vai, profeta. É o profeta que chamou aí? Oi, boa noite a todos. Levi, Moisés, pode falar, Moisés. Boa noite. Desde jovem, pequeno, 10, 11 anos, eu vi que você colocou uma ordem pro tipo de... para começar alongamento, né? E você falou assim, de um trote, uma caminhada, o primeiro, depois vai pro alongamento dinâmico, e o outro que eu me esqueci o nome que você falou. Ativação. Eu sempre comecei com alongamento primeiro, não esse trote, essa caminhada. Então, eu sempre estava fazendo errado ou não? Não. Aqui eu coloquei uma ordem lógica do efeito fisiológico que causa, né? Então, o ideal é que seja feita essa atividade aeróbica primeiro, para você aumentar a temperatura corporal, e quando você for fazer o alongamento, já está num estado mais ativo, num estado mais ótimo para você alongar a musculatura, né? Não ir num estado, vamos dizer assim, frio, né? Não ir frio, alongar a musculatura. Então, a lógica, né? O mais lógico de ser feito é nessa ordem mesmo, pensando no efeito fisiológico que cada coisa vai causar no corpo, né? Mas se você fizer o alongamento primeiro, não vai ter não vai ter prejuízo, não vai ter muita diferença em termos de desempenho, não vai ter muito prejuízo no que você vai fazer depois, não. Mas só que o ideal é que seja feito nessa ordem mesmo, por causa da lógica que é feita em termos do efeito que cada exercício causa, né? Mas, por exemplo, depois do alongamento, você faz esse trote, essa atividade aeróbica de baixa intensidade ou não? Você já sai do alongamento e parte para o treino? Não, eu vou usar o último aqui que eu fiz, foi no jogo, né? E aí começamos com alongamento normal, de alongar os músculos, né? E depois para aqueles exercícios, tipo padrões, que é seguido. E depois situações, como você colocou aí também, situações de buscar a jogada, fazer movimentos que preparem o corpo para... Entendi. Show. Então, se vocês tentarem incluir essa atividade aeróbica de menor intensidade antes do alongamento, né, como a primeira parte para se fazer, já vai ser mais interessante, porque vocês já vão fazer o alongamento na segunda e terceira parte de uma forma mais ativa, mais preparada para esse alongamento, né? Mas se não for feito assim, não vai causar nenhum prejuízo, não. Não vai ser tão maléfico, não. Pronto, beleza, entendi. Adalberto, pode abrir o microfone aí, pode fazer a pergunta, por favor. Pronto. Boa noite a todos, boa noite, professor Levi. Boa noite. Então, professor, minha pergunta é com relação ao pós-jogo, né? Pós, no caso. Os exercícios que serão feitos após o jogo, eles são semelhantes ao do aquecimento, são semelhantes ao que são feitos dentro dos exercícios feitos no treino ou no jogo, porque uma vez eu estava vendo, não sei se foi o Olimpíada ou se foi Copa do Mundo de natação, que um repórter ele falou uma vez que um atleta de natação, para fazer 50 metros, né, aquela que é a mais rápida, né, da natação, eles nadam aqueles 50 metros e após aquele tiro de 50 metros, eles vão para uma piscina que fica atrás do ginásio, geralmente,
e nadam 400, até 800 metros para relaxar o músculo, né? Para o corpo voltar ao normal. A minha pergunta é nesse sentido, se os exercícios pós-jogo, pós-treino, se assemelham com o que são feitos no jogo e no aquecimento. Boa pergunta também. Eu foquei nessa aula para o que é feito antes do treino, antes do jogo, né? O que tradicionalmente é conhecido como aquecimento. Mas aí eu já trouxe para vocês um outro termo, né? De preparação para o movimento. E essa parte que você comentou é o que a gente costuma chamar de volta calma, né? Que é feito depois de um treino, por exemplo. Ou pode ser já dar início a recuperação, né? Uma parte de uma sessão de recuperação já depois do jogo ou depois do treino. Então, essa parte aí, pós-treino, pós-jogo, né? A gente pode chamar de volta calma, ela é diferente da preparação para o movimento. Não necessariamente você vai fazer a mesma coisa, né? Então, não precisa ser feita a mesma coisa porque o objetivo já é diferente, né? Antes do treino, o aquecimento, a preparação para o movimento, o objetivo é aquecer a musculatura, como eu comentei com vocês, é melhorar o desempenho que vai ser feito depois. Então, o objetivo ele já vai mudar, como você já vai ter terminado o treinamento, já vai ter jogado, aí nesse momento o objetivo é o quê? Voltar à calma mesmo, né? Já entrar num estado menos ativo e já dar início ao processo de recuperação, né? Então, o que é que vocês podem fazer? Aquilo que eu comentei na aula passada, que é iniciar já aquelas estratégias de recuperação, pode ser feito também a recuperação ativa, 5 a 10 minutos ali de um trote, por exemplo, pode ser feito para começar a voltar, fazer com que o seu corpo volte a um estado menos ativo, já comece a eliminar alguns resíduos musculares, já comece a eliminar mesmo esses produtos que são produzidos num jogo muito intenso, por exemplo, que pode afetar a recuperação mais tarde, mas o ideal é que não seja feita a mesma coisa que você fez na preparação para o movimento, né? Então, pós-jogo, pensar em entrar num estado de menos ativo, né? Voltar à calma, voltar àquele estado de repouso que vocês estavam antes do jogo, diminuir a frequência cardíaca. E aí o que é que vocês podem fazer? É um trote leve de 5 a 10 minutos, fazer aquela imersão no gelo que eu comentei com vocês, já pensar em recuperação, né? Se alimentar bem, carboidrato, proteína, se hidratar, pensando nisso. Entendeu? Ok, professor, entendido. Obrigado aí pela resposta. Deixa eu a Isadora comentando aí. Professor. Fala, Márcio. Márcio. Não é uma pergunta não, mas é um ponto positivo sobre o exercício. Eu apito aqui, né, um babinho aqui, um baba dia de quinta-feira, e eu comecei a sentir dor aqui abaixo da panturrilha. Eu viajei com medo para ir para Aracaju aí. E graças ao exercício, antes de fazer a competição, de fazer, né, outro exercício, graças ao senhor aí, eu falo senhor pelo respeito, e parou a dor, graças a Deus. E o benefício desse exercício é bom demais, né? Agradeço muito. Graças a Deus. Eu faço um trote, aí eu corro de frente, lateral e de costa. Antes de apitar um jogo. Show. Aproveitando a deixa, é importante também que a gente tenha o hábito de fazer esse trabalho, mesmo que não vá estar um jogo, né? De alongamento, flexibilidade, porque você evita encurtamentos, que são os principais causadores de lesões, né? Porque quando você tem uma musculatura, um tendão encurtado, a tendência é que você gere compensações que a médio e longo prazo pode gerar outros tipos de problema no seu corpo. Então, para quem quer estar sempre com o corpo em dia, sempre apto para poder atuar, é importante fazer esse preventivo, né? De se cuidar, de estar criando esse hábito de estar se alongando, fazendo um trabalho de flexionamento, flexibilidade para evitar futuras lesões. Eu digo isso porque
Eu tenho uma lesão no quadril e boa parte do tratamento é com bastante exercício de flexibilidade, até para melhorar na dor. Então aí a galera que... Você aí mesmo, Fábio, né? Tá alongando a panturrilha, a fascite plantar para evitar futuros problemas. Parabéns, professor, pela aula. Show de bola. Show, bem colocado, Emanuel. Perfeito. É outro nível, né? Quando a gente já tem um conhecimento básico da anatomia, mas que quando você lida direto com o fisiologista, é diferente a dinâmica da aula. Parabéns, professor. Então, eu fico muito preocupado em não falar muito termo técnico aqui com vocês, né? Porque às vezes a gente acaba se acostumando muito de falar dessa forma, né? Mas às vezes fica difícil de as pessoas que não são da área entender, né? E às vezes eu fico aqui procurando a palavra para que todo mundo consiga entender, mas se alguém não conseguir entender alguma coisa que eu falei, podem perguntar ou podem depois ir lá no meu WhatsApp, todo mundo tem meu número, pode entrar em contato comigo, beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ficou mais alguma dúvida que queira comentar? Levi, eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar e lembrar que temos que colocar exercício em prática. Lembre da nossa missão que foi dada. Boa, professor. Na jornada técnica de maio, quero ver quem está acima do peso está com peso bem mais baixo. Lembre que a árvore de futebol tem que ser exemplo. Professor Levi? Eu já baixei. Tá com 8,3, estou com 80. Tem que ser exemplo. Continue focado. A gente tem que Boa, ser exemplo. Márcio. Não adianta eu ser bom tecnicamente, não adianta eu ser bom fisicamente, não vai estar bom com peso, não adianta ser bom tecnicamente. Eu vou dar um exemplo de um aluno do curso há quase 5 anos atrás. Estava extremamente obeso, não era pesado não. E aí foi diminuindo um pouco, através da doutora Márcia. Né? Só que ele ia para a jornada